Porque é o desafio do Eduardo é esse, né? O Eduardo, para ele ter uma sobrevida, ele tem que ter uma sequência positiva. Ele precisa buscar resultados. Não estou falando aqui se é o Eduardo, se o time é bom, se o time é ruim. Estou falando de uma condição. O Eduardo, para seguir à frente do Atlético, ele precisa dessa sequência. Mas é difícil você conseguir uma sequência como essa num cenário de instabilidade, né? Porque a coisa, porque o futebol com estabilidade já é difícil. Com instabilidade, ele acaba se tornando muito mais difícil. O Atlético perdeu o Igor Henrique outra vez, foi expulso. É um jogador que começa a aumentar o custo-benefício dele, né, o Emerson? Mas dessa vez eu vou dar uma passada de pano pro Igor Henrique, porque não achei lance para expulsão. Eu achei que o Também juiz não. foi muito rigoroso. Para mim, ali foi uma expulsão injusta do Igor. Então, dessa vez aí, vou dar até uma passada de pano aí pro Igor Henrique, que ele e o Dragão foi prejudicado pelo, pelo juiz e também pelo VAR, né? Que teria a obrigação de chamar para revisar, para mostrar as verdades do lance, mas não. O juiz decidiu em campo, o VAR dormiu e acabou que ficou por isso mesmo. E o Igor, Ana? Afastado, mais um jogo fora. Concordo com o Emerson, até no jogo eu citei isso, para mim a expulsão foi injusta, o árbitro foi muito rigoroso no lance, mas está fora. Ele, até vi um torcedor hoje comentando, né, que o Igor Henrique voltou ao padrão Vila Nova, onde ele em muitos momentos suspenso, em muitos momentos lesionado no departamento médico. E no Atlético ele começa de um jeito diferente, né? Começa jogando todos os jogos, sem suspensões, mas agora me parece entrando numa rotina. Você imagina, Ana, que o Igor vai ser um Igor de fato diferente ou ele pode caminhar para ser aquele que ele foi no Vila? Eu brinquei com o Roberto, que era o meu comentário do debate. Eu concordo com vocês que não era para expulsão, não, eu não, também não vi vermelho ali, mas acho que o Igor ele corre um risco, né, quando entra na jogada daquela maneira. Seu microfone está falhando, Ana. Bastante. Vai. Agora vai. Eu concordo com vocês que não era para vermelho, mas acho que o Igor correu um risco, é, ali com aquela entrada. E concordo também que ele está voltando ao que já era no Vila Nova. DM, expulsão, às vezes um pouco relapso, e isso preocupa, porque os bons momentos do Atlético foi com o Igor aceso, o Igor jogando bem, o Igor sendo o capitão, o Igor chamando a responsabilidade, e agora parece que ele não tem, assim, ele não está com o físico de pegar uma sequência de jogo. Então, não gosto, Gerli, dessa situação, desse lugar que o Igor se coloca. Mais uma vez, não era para vermelho, na minha opinião, mas ele corre o risco. E aí o Atlético acaba sendo punido. E você, Patrick, você vê o Igor, vamos dizer assim, mudando um pouquinho a sua importância dentro do Atlético, ou para você essa é só uma situação, uma coincidência, mas não vai ser aquele Igor com dificuldades como foi lá na equipe do Atlético, do Vila? Geli, eu vejo que eu acho que ele pode mudar sim no Atlético. Teve essa lesão agora, né, na partida contra o Botafogo, que o tirou da partida. E agora essa expulsão aí também, para mim, foi de forma injusta. Não era para cartão vermelho ali direto no lance. Eu achei que o VAR podia ter entrado e chamado o árbitro para mudar ali a interpretação. E o Igor, ele é sempre esse jogador enérgico, esse jogador que tem muito combate, que corre atrás, toda falta que tem chega ali junto com o juiz, porém ele precisa de sempre ter alguém ali, eu acredito muito na beira do campo, colocando ele para cima. O Lacerda fazia isso muito com ele e tudo mais, e aí ele ia até aquele ponto.
Já agora o Eduardo Souza, eu não vejo o Eduardo com esse toque. E o Igor, querendo ou não, quando ele entra num tom mais morto. E o Igor Henrique, desse tom mais morto, ele não vai dar aqueles combates que quase ali ultrapassam o poder ali, a força para poder levar um vermelho e ser expulso e tudo mais. Então é um Igor mais tranquilo, mais combativo, então eu não vejo que ele vai entrar nessa rotina de ser expulso, depois ficar lesionado, porque não, eu acho que não é um Igor que está naquele auge dele de antes. Aí está a opinião aí sobre o Igor. Eu torço para que o Igor não volte a ser o que ele foi no Vila em 25, sabe? Porque eu estava gostando muito do Igor no início do campeonato. Jogador muito presente, jogador destaque do Atlético em muitos jogos, conseguindo ser referencial, até passando muita raiva nos rivais, mas para o Atlético sendo muito importante. E se a gente pegar assim de uma sequência de uns 10 jogos para cá, 8 jogos para cá, o Igor perdeu o protagonismo dentro do Atlético. Ele não é mais aquele jogador diferenciado, aquele jogador que ajuda o Atlético além dos outros, vamos dizer assim. Já vi um Igor muito mais comum, o Igor passando despercebido dentro de alguns jogos deste Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético que tenta chegar a essa primeira página da tabela, que tem sido um desafio desde o início da competição, tentando ficar aí entre os primeiros colocados. Como eu citei, o Atlético volta a campo agora fora de casa, né? O Atlético fez 3 jogos seguidos no Scioli. Antes o Atlético tinha feito 3 jogos seguidos fora de casa, agora fez 3 no Scioli, e agora ele vai jogar outra vez fora de casa diante da equipe do Ceará, lá na cidade de Fortaleza, jogo este da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E como citamos aqui para você, torcedor, no sábado a gente tem uma live exclusiva para o Atlético aqui no Futebol 62.